Olá, meus amigos, boa noite. Como é bom estar aqui com vocês, compartilhando dessas reflexões. Como aprendo e espero, sinceramente, estar sendo clara o bastante para que vocês também possam se enriquecer com estes ensinamentos. Hoje, o nosso tema é o mundo e a crença, capítulo 131 do livro Pão Nosso. O versículo para nosso estudo de hoje está em Marcos, onde ele diz: O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Este versículo está contido numa das passagens mais tristes do Evangelho, a crucificação de Jesus. Foi aquele momento em que o povo, os líderes da época, soldados e pessoas influentes estavam zombando do Cristo, pedindo que, se ele fosse mesmo o Messias anunciado, que fizesse a mágica e descesse da cruz. Quanta ignorância e desconhecimento, quanta insensatez e ingratidão. Passaram-se 2000 anos e ainda continuamos crucificando as pessoas por nossa maneira de crer e enxergar a vida, sem respeitar o momento evolutivo de cada um. E Emmanuel nos convida a refletir sobre nossas crenças. Então eu pergunto: como são suas crenças? Elas te libertam ou te aprisionam? Já parou para pensar sobre isso? Vejamos. Crença é o estado psicológico em que o indivíduo adota e se detém a uma proposta ou argumento para a verdade, ou ainda uma opinião formada ou uma ideia. Então, crença é um sentimento que vem sendo construído ao longo dos anos em nossa personalidade. Nasce em nosso interior, já com as experiências de outras vidas, e continua a se consolidar com a influência da família, da mídia, das pessoas dominantes, sendo verdade ou não. Nem sempre investigamos ou questionamos se faz sentido ou não as situações que nos são apresentadas. Fazemos, na maioria das vezes, como a época do Cristo. Simplesmente vamos atrás das massas, das pessoas que se dizem influentes. E ainda dizemos: mas foi fulano quem falou, como se fulano possuísse toda a verdade. Caímos nessas armadilhas e por isso continuamos a crucificar pessoas e situações. Crença não é sinônimo de conhecimento. O conhecimento é libertador. Por isso Jesus nos dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejamos esse estudo gráfico. Em amarelo, representa o conhecimento como um conjunto de crenças verdadeiras, aquelas que foram estudadas, provadas e justificadas. Em marrom estão as crenças verdadeiras, mas ainda não provadas. Em azul, representam-se as crenças falsas e em vermelho as verdades desconhecidas. O gráfico nos mostra claramente que as crenças verdadeiras são conhecidas por poucos de nós. Somos ainda, na grande maioria, os que acreditam sem provas e, pior, os que passam para frente sem embasamento algum. Lembrei-me agora de uma historinha que já contei lá na nossa casa espírita, mas que encaixa perfeitamente aqui no nosso assunto. Havia uma família que adorava peixes, e peixes grandes assados. A matriarca, sempre que preparava o saboroso prato, cortava o peixe quase ao meio, na parte da cauda, e assava somente a metade. Certa vez,
a filha de 9 anos questionou: Mamãe, por que você não faz o peixe inteiro? Ficaria tão lindo ele inteirinho na travessa. E a mãe respondeu: Aprendi com sua avó. Ela sempre fez assim. E a menina nada disse. Passados alguns dias, foram almoçar na casa da vovó. E lá estava a avó a preparar o peixe, cortando-o ao meio. E novamente a menina questionou: Vovó, por que você não prepara o peixe inteirinho? E a avó respondeu: Ah, minha querida, vovó aprendeu assim com sua bisa, é tradição de família. E a bisa estava no quarto repousando. Mais que depressa a menina foi até o quarto perguntá-la. E a bisa simplesmente respondeu: Ah, minha querida netinha, eu cortava o peixe porque a travessa que eu tinha era muito pequena. Moral da história: enquanto não aprendermos a questionar as situações e até mesmo a nossa mente das coisas que acreditamos serem verdades, das coisas que vêm no nosso pensamento, nós continuaremos iludidos e distraídos neste mundo. Então Emmanuel vem nos alertar e ele comenta para esse capítulo: as crenças e o mundo. Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude do seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Voltemos às nossas perguntas. Como são suas crenças? Elas te libertam ou te aprisionam? Quais crenças você carrega? Crenças religiosas? Crenças financeiras? Crenças de baixa autoestima? Crenças de não merecimento? Em que você crê? Talvez nem pensemos nisso, não é verdade? Por isso, os Espíritos nos alertam sempre para a busca do autoconhecimento. Somente nos conhecendo e nos percebendo que vamos angariar valores novos para a nossa evolução. Do contrário, permaneceremos estacionados, procurando sempre um culpado a crucificar. Se você afirma, eu sou velho, isso é uma crença. Baseada em que você é velho?
baseado na sua idade cronológica? Esqueceu-se que somos espíritos eternos? Se você tem 70 anos e não realizou o sonho de ser advogado, por exemplo, por que não começar agora? Talvez você não possa exercer a profissão, mas o conhecimento ficará armazenado em seu espírito e em uma nova vida tudo ficará mais fácil para você. Talvez você diga, estudar com que dinheiro? Não tenho condições de fazer uma faculdade. Se você está me ouvindo agora, você tem acesso à internet. Busque vídeos, aulas, palestras no YouTube sobre o que você gosta. Ouça um pouquinho todos os dias e você se tornará um autodidata, um mestre naquilo que você gosta. Se você afirma, eu sou doente, não tenho disposição para estudar, isso também é uma crença. Talvez você tenha limitações por conta da doença, mas você não é doente. Seu corpo está doente, mas você não é o seu corpo. Então, por que não afirmar, eu sou saudável, embora tenha um espinho aqui me incomodando, cravado na minha carne, como os dizeres de Paulo no nosso último estudo. Anete Guimarães é uma médica espírita que há alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de estar com ela em um seminário em Ibatiba. Ela sempre faz seus estudos baseados em alguma pesquisa científica. Esta semana ela postou um estudo intitulado Como Desenvolver Hábitos Melhores, onde ela explica cientificamente como se forma uma crença. Ela nos diz que tudo começa com o pensamento e que se dermos um comando de cancelamento na hora que surge aquele pensamento indesejável, podemos cortar o mal pela raiz. O que acontece na maioria das vezes é que nós alimentamos o pensamento com justificativas e mecanismos de defesa para provarmos que temos razão. E de razão em razão agimos imprudentemente, julgando e condenando pessoas, situações e até nós mesmos. Nos auto-intitulamos de burros, de incapazes, de imprestáveis, de azarados e por aí vai, vendo somente o lado ruim de tudo. Vou deixar aqui o link do estudo da Anete para vocês assistirem e aprofundarem no assunto. Para finalizar, convido vocês a exercitarem o pensamento. Quando surgir um pensamento desanimador, do tipo, eu não consigo, troque-o por eu tenho capacidade infinita. Eu sou burra mesmo, troque por eu permito errar. E com os erros vou aprendendo cada dia mais. Ninguém gosta de mim. Não diga isso, apenas afirme, eu me amo e amo a todos ao meu redor. Respeito aqueles que não gostam de mim. Ajudar? Ajudar para quê? Ninguém me reconhece. Por que não dizer, eu sempre faço o meu melhor em qualquer situação, porque esta é a minha essência. Fulano não me valoriza. Afirme, eu me valorizo. Sinto muito por fulano não perceber o meu valor. E assim por diante, observando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, podemos de afirmação em afirmação ir cancelando essas crenças que nos aprisionam e nos levam a julgar e condenar por crenças que vão nos libertar, por crenças que vão nos fortalecer. Esse simples exercício nos ajuda a levar uma vida mais leve. Precisamos identificar as nossas crenças e trocar aquelas que nos limitam, que limitam o nosso crescimento, por crenças que irão nos fortalecer.
Que Jesus nos abençoe e nos ajude nessa busca pelo autoconhecimento. Que Ele nos dê sabedoria e nos dê compreensão. Que eu acho que a coisa que a gente mais precisa pedir ao plano espiritual é o entendimento da compreensão. Quando a gente passa a compreender melhor as pessoas, a nós mesmos, as coisas que passam na nossa mente, compreender que nós temos valor, compreender que muita coisa nós mesmos criamos na nossa mente, dificultamos a nossa vida, tudo fica mais tranquilo. Então que Jesus nos abençoe nessa busca e lembremos-nos sempre de um dito de Madre Teresa de Calcutá. No final de tudo, é sempre entre você e Deus, e nunca entre você e as outras pessoas. Então, que aprendamos a nos cuidar melhor, que aprendamos a nos amar, que aprendamos a fazer o nosso melhor sempre, independente se teremos aplausos ou não. Porque isso que Jesus conta conosco, conta com a nossa parcela. Eu estou nesse processo. Eu tenho buscado me corrigir, tenho buscado me conhecer. E você, como está? Um grande abraço a cada um de vocês, com muitas saudades. Fiquem com Deus. Uma abençoada semana. Que assim seja.